Boa noite a todos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Inicialmente, agradecer a quem tem dado uma força aí no meu canal no YouTube. Aos alunos do Peruzzi, eu tinha passado na semana passada, né, um trabalho sobre a Odisseia de Homero, tá? E pedi também pedi o nome do autor, né? Os personagens principais e secundários e o resumo ilustrado em forma de HQ, tá bom? Então esse vídeo é para também corrigir a tarefa de vocês. Eu já visualizei alguns trabalhos de vocês, gostei dos que fizeram, tá bom? Então, e aqui é como se fosse uma correção. Então, quem por acaso não fez, tá? Vai ver a correção e vai fazer a correção de acordo com o que o professor pediu, tá bom? Eu vou também postar um link, né, de se fosse um desenho animado, né, da Odisseia também, para vocês depois fazerem uma tarefa a respeito, ok? Tá bom? Então, corrigindo, né, então o nome do autor da obra da Odisseia é um cara chamado Homero, tá? Homero é o nome do autor, tá bom? Aliás, esse livro que eu tenho aqui comigo é uma versão de bolso, né, da Odisseia, tá bom? Esse livro já tem um tempo já, e é um livro que eu recomendo a todos que gostam de uma boa literatura. E Homero é clássico, né? Então tudo aquilo que é clássico, depois vocês vão usar para fazer um vestibular, um vestibulinho que seja, né, da ETEC. Algum texto pode ser usado. Homero é atemporal, né? Até hoje a gente fala e cita a obra do Homero, tá? Aparece em filme, enfim, tá bom? Então esse é um livro que eu li tem um tempo, a Odisseia, tá? Que é justamente sobre isso que a gente está falando, ok? Tá? Essa é a versão de bolso, mas tem várias versões dessa obra do Homero, tá bom? Enfim, gente, então o nome do autor é Homero, tá? Os personagens principais e secundários eu pedi também, né, na obra aí, né? Então, obviamente que o principal é o Ulisses, né? Ou Odisseu, como ele era conhecido, por isso Odisseia, tá bom? Tinha também, ele era o rei de Ítaca, tá? Não pode esquecer isso, ele era o rei de Ítaca, tá bom? Que é uma ilhazinha da Grécia, ok? Tinha também na história a Penélope, que era a esposa dele, tá? E mãe do filho dele, né? Que se chamava Telêmaco. Quando ele saiu de casa, ele deixou o Telêmaco pequenininho, né? E quando ele retornou, o Telêmaco já era um homem adulto, tá? Aparece também na história a ninfa Calypso, tá bom? Que aparece já no finalzinho da história, né? Do Odisseu. O deus Eolo, ou Éolo, né? Dependendo de onde você procura. A bruxa Circe também está presente. O ciclope Polifemo também aparece, que era filho de Poseidon, é um dos rolos da história aí, né? Que a gente vai dizer. Tinha sereia na história também. Tinha monstros, tá? O monstro chamado Scylla e o monstro chamado Caríbides, né? Que é tipo um redemoinho, né? Mas era um monstruoso também, tá? A fonte que eu utilizei é o site brasilescola.uol.com.br, tá, gente? /filosofia/Odisseia, tá? Então foi a fonte que eu utilizei para fazer essa pesquisa, tá bom? Então, aparece também a Nausíaca, que é uma princesa, né, que aparece também já no finalzinho da história. O Laerte de Ítaca, né, que é um dos caras que ajudam Ulisses, né? O Menelau, lembra da Guerra de Troia? Então, Menelau, que era o marido traído, né, pela Helena, ele aparece também em uma parte da história da Guerra da Odisseia, tá? Então, e ele é consultado pelo filho do Ulisses, né? O Telêmaco, que vai atrás do Menelau para perguntar do pai dele, tá? E Menelau também não sabia onde estava o Ulisses, né? Mas tratou bem o Telêmaco no decorrer da história também, tá bom?
Aparece também na história os antagonistas, né? Também outros antagonistas, né? Da ilha de Ítaca, que era o Eurymachus e o Antínoco, né? Que talvez seja o principal, né? Dos adversários do Ulisses. Porque quando o Ulisses saiu de casa, ele deixou a família dele sozinha, né? E naquela sociedade, né? Sociedade grega da época, uma mulher não podia gerir a sua propriedade, a sua família sozinha, né? Embora ela tivesse o filho, que já fosse adulto, ele era sozinho, né? Enfrentando um monte de pessoas, vários homens, né? Guerreiros, e ele estava sozinho contra esses homens, né? Então ele não tinha muita chance, né? Com os vários pretendentes. E ela, pela tradição da época, né? Ela era obrigada a se casar quando o marido sumia, né? Teoricamente, o Ulisses tinha morrido, né? Ninguém sabia onde estava o Ulisses esse tempo todo que ele passou fora. Então eles queriam forçar a Penélope a se casar com um deles, né? E aí eles começam a bagunçar a propriedade do Ulisses e tal, né? E a Penélope usa da inteligência dela, né? Tá? Que é uma das coisas que vai ser contada aí se vocês forem ver o desenho, né? Mas basicamente era isso, ela enrolava os caras, né? Enrolava literalmente o novelo, né? Ela fazia uma roupa, né? Que seria a roupa para ela se casar, e toda noite ela desmanchava aquilo ali. E aí os caras, com o tempo, perceberam que ela estava enrolando eles, né? E aí vão dar um ultimato, tá bom? Aparece também o Zeus, né? E é tipo um reconciliador, né? Dos homens, né? Com dá uma ajuda ali, né, pro Ulisses conseguir chegar na ilha dele. A Atena também, né, aparece no finalzinho também, né, que dá uma força pro Ulisses, né, no plano dele de entrar na ilha de volta, né, disfarçado. E também na questão da conciliação com a população, né, porque apesar dele ter conseguido, né, enfrentar os pretendentes dele, né, o que acontece? Ele tem a revolta da população, né, para enfrentar, né, e a deusa Atena dá uma força para ele, né? Ele era meio protegido pela deusa Atena, né? Isso aí é perceptível, né? O dom do Ulisses era o quê? Inteligência, né? E a deusa Atena, todo mundo sabe, também era uma deusa da inteligência, né? A deusa da guerra e da inteligência também, né? Então, obviamente que essa estratégia, né, na cabeça dele que ele tinha, né? Por exemplo, do cavalo de Troia, né? Que foi ideia do Ulisses, era meio que inspiração da deusa Atena também, tá bom? Aparece também Clitemnestra, né, esposa do Agamenon, que aparece no decorrer da obra. O Tiresias, que é o filósofo que ele encontra no Hades, né? O Hades é como se fosse o inferno, né? Todo mundo no mundo grego, na cultura grega, ia para o inferno, tá, gente? Fosse bom ou fosse mal, tá? Então não havia esperança. Às vezes você fica pensando assim, caramba, meu cara para o inferno, ele era bom, né? É o Hades, né, como era chamado, né? A gente não deve confundir o Hades com o diabo, né, dos judeus e dos cristãos e dos muçulmanos, né, das religiões monoteístas, tá? Tá bom? Então o Hades é como se fosse o Deus que cuidava do Hades, que era o próprio inferno, né? Mas o inferno era para todo mundo morria e ia para o inferno, então não havia esperança como nessas outras religiões que eu acabei de citar, tá bom? De uma vida melhor e tal, né? Então o grego tinha aquilo na cabeça, faça tudo enquanto estiver vivo, né? No filme Troia, não sei se você já viu esse filme, tem uma parte que mostra alguém colocando moedas nos olhos dos guerreiros que morriam, né, para poder ser queimado, né? Eles eram cremados, que a gente fala, né? Então, e colocava-se duas moedas nos olhos para pagar o barqueiro para poder levar a pessoa para o inferno, tá, gente? Tá bom? Então tinha esse negócio dentro da cultura grega, tá bom? Então recomendo que assistam também o filme Troia, recomendando que assistam com os pais, né? Porque ele tem uma certa censura pela violência, algumas cenas e tal, tá bom? Enfim. E tinha, obviamente, né, o deus Poseidon, né? O Poseidon é o grande antagonista, né, do Ulisses, né? A briga toda começa com o Poseidon, né? E para piorar a situação, ele ainda fere, né, um dos filhos dele, que é o Ciclope, né, o Polifemo, né? Claro que ele estava se defendendo, né? Mas se a ira do Poseidon já estava terrível, né, com o ferimento do filho dele, a coisa fica pior, ok? Tá? Então depois eu vou postar o link para vocês do desenho animado, tá? Não vou contar toda a história, que senão perde a graça, tá bom? E aí depois a gente pede uma atividade
a respeito disso, ok? E aí o que a gente pode falar mais, né, da obra do Homero, né, a Odisseia, né? A gente vai dizer assim, o que é importante a gente também citar, né? O próprio Homero nasceu na Grécia, né, na cidade de Esmirna, né? Além da obra Odisseia, ele fez a Ilíada, que a gente viu na semana passada, né, a respeito. Cada uma das obras tinha mais de 12 mil versos, né, muita coisa, tá? O Francis Ford Coppola, não sei se vocês já ouviram falar desse diretor de cinema, ele fez uma adaptação da obra do Homero, tá bom? Num filme chamado A Odisseia, tá, gente? É um filme que ele se passou, né? Ele se passou, não, ele foi feito e produzido em 1997, tá? Filme A Odisseia, tá bom? Certo? É do Francis Ford Coppola, um dos melhores diretores de cinema de Hollywood, tá? Bom, então, se vocês tiverem a oportunidade de ver também um filme, é um filme também que tem cena de violência e tal, né? Assistam com os pais de vocês, tem no YouTube, tá bom? Também, mas não é um filme curto, tá? É bom avisar isso pra vocês, ok? Eu assisti esse filme na época da faculdade, tá? É um filme muito bom que também trata uma adaptação, né, da obra do Homero chamada A Odisseia. Sempre vou lembrar isso aí, tá bom? Então, a Odisseia é um poema épico, em termos literários a gente fala, né? Que é um poema heróico narrativo, né? Extenso, ele passa dos feitos heróicos, né, de um povo, né? Mistura um pouco de mitologia, né? No caso da Odisseia fica evidente isso, né? Mitologia grega, né? Religião grega, tá bom? Eterniza tradição e lenda, né? Porque com a literatura isso vai para a eternidade, desde que seja uma boa obra, né? Isso vai longe, né? Então você vê quanto tempo tem que o Homero já faleceu, né? Tá bom? Então é uma coisa antiquíssima, né, gente? A obra do Homero, né? Uma coisa antiquíssima e tá aí no século XXI a gente ainda lendo Homero, comentando sobre Homero, a obra do Homero, né? Tá? Então a gente pode dizer assim, em termos históricos, né? O que se passa com Ulisses é no período chamado período homérico, né? Que período é esse? Que história é essa, professor, de período homérico, né? É que a gente não tem necessidade de ficar estudando isso no ensino fundamental, né? Quando vocês estiverem no ensino médio, a gente vai detalhar melhor isso aí, né? Então, a primeira fase da história grega a gente chama de período pré-homérico, né? Quando a Grécia se formou, né? As cidades-estado e tal, né? Formação da cidade de Micenas. E aí a cidade de Micena sofreu invasão de outros povos, né? E um desses povos era o povo chamado Dório, né? Os Dórios, eles tacaram terror em Micenas, tacaram terror na Grécia, e a sociedade se tornou uma sociedade agrária, né? E é justamente nessa época do Ulisses, né? Da história do Homero, tá? É uma sociedade rural, onde as pessoas passaram a viver no campo, né? Onde tinha um chefe, o chefe no caso da ilha dele era o próprio Ulisses, né? Um ancestral comum, que cuidava de toda a região como se fosse um rei, né? E ele tinha um poder supremo, né? É chamada sociedade gentílica, ou de Genus, né? Como era conhecida, tá? Surgiu na Grécia depois da invasão dórica, ou dória, tá bom? Enfim, lá tinha trabalho coletivo, eles viviam do cultivo de produtos agrícolas e também do pastoreio, né? Do pastoreio, da criação de gado, ok? Tá bom? Então, historicamente falando, a época da Odisseia é a época do período homérico, tá bom? Que depois, né, o que acontece? Aquela sociedade vai se modificando, né? Não só na ilha de Ítaca, né, que é a história literária aí, né, mas em toda a Grécia, né? E aí aquelas pessoas que não encontravam terras, né, elas tiveram que migrar, né? E já é uma outra fase, né, da Grécia, que é o período arcaico, né, quando eles vão fundar colônias em outras regiões, né, inclusive na Itália, né, onde é a França atual, né? E eles vão se espalhando pelo mar Mediterrâneo, ok? Mas isso já é uma outra história, tá bom? Certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estudem bastante. Terminem, quem não fez, né, a HQ que eu quero sobre a Odisseia, né? Façam. Eu depois vou postar o link de um desenho animado sobre a Odisseia muito bacana que eu assisti também, né? Ajuda bastante para vocês terem uma ideia aí, né? Quem já fez, eu vou dando um retorno para vocês durante o decorrer da semana, tá? De algum detalhe que ficou faltando. E aqueles que eu coloco muito bem é porque tá bom, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser.